Olá, tudo bem? Como vai? Como é que passou a semana? Graças a Deus, uma semana abençoada, né? Deus tem cuidado de nós. Essa semana eu quero falar um pouquinho sobre maturidade. Você conhece uma pessoa madura? A pessoa madura não quer dizer uma pessoa de idade. É possível ser uma pessoa de idade e ser imatura, e ser uma pessoa nova na idade e ser madura. Né? Envelhecer é uma obrigação, amadurecer é uma escolha, amadurecer é um processo. Nas relações de trabalho, aí na sua empresa, você sabe disso, um dos maiores problemas de relacionamento são os sinais ou características de uma pessoa imatura. É muito difícil você lidar com alguém que é imaturo. Às vezes a pessoa é profissionalmente muito boa, tecnicamente muito boa, ela tem aptidões, tem talentos, mas emocionalmente ela é uma pessoa muito imatura, uma pessoa difícil de lidar. A imaturidade ela produz muitos transtornos, ela gera conflitos violentos. E às vezes a pessoa não consegue lidar com isso e no trabalho isso torna o trabalho cansativo, o ambiente de trabalho ruim. E a maturidade é um alvo. Nós queremos aprender a ser pessoas maduras. Eu quero dividir essa devocional em duas partes. Essa semana nós vamos falar sobre alguns sinais de imaturidade. E semana que vem nós vamos falar sobre sinais de maturidade. Então essa semana nós vamos caracterizar uma pessoa imatura, e talvez você se identifique, e semana que vem nós vamos falar sobre uma pessoa madura. Provavelmente, a hora que eu estiver caracterizando aqui o que é uma pessoa imatura, se você rapidamente ficar lembrando de algumas pessoas, puxa, fulano é assim, olha, no meu departamento tem alguém assim, isso mostra que você é imaturo. Porque essa devocional ela não é para os outros, é para você. Né? O que nós vamos apresentar aqui não é um instrumento para você aferir ou você avaliar as outras pessoas. É um instrumento para você avaliar a si mesmo. É um instrumento de autoconhecimento. Pela graça de Deus nós podemos nos conhecer e debaixo da graça de Deus nós podemos mudar. Quando Deus mostra uma fraqueza nossa, Deus mostra com o propósito de transformar. Vamos dar uma olhadinha então? O que é uma maturidade? Quais os sinais de uma pessoa imatura? Uma das primeiras características de uma pessoa imatura é que ela tem um caráter explosivo. Caráter explosivo, ela tem uma personalidade explosiva. É o chamado estupim curto. É aquela pessoa que quando tem uma notícia ou algo ruim, nem fala para fulano, e quando fulano ficar sabendo. É aquela pessoa que não consegue lidar com a adversidade, ela tem muita dificuldade de lidar com o não, com algo que está contrariando, algo negativo. Ela reage muito mal a uma situação controversa, uma situação que ela não gosta. E aí no ambiente de trabalho, um resultado inesperado, né, um alvo que não foi atingido, uma reprovação de um orçamento ou de uma aprovação de uma situação, de um trabalho, e ela explode. A pessoa que explode, ela está dizendo o seguinte, olha, eu não quero nem saber, isso aqui tem que se resolver, e pá, e grita, e fala, e ofende. Né? Dificilmente essas pessoas imaturas conseguem voltar atrás e consertar. A explosão, ela é uma prova, um sinal de um destempero, de um descontrole, de uma falta de domínio. Um caráter explosivo é uma pessoa que reage mal às adversidades. E uma das coisas que nós precisamos aprender é que na vida nós teremos coisas boas e coisas ruins. Dias muito bons e dias muito ruins. A vida é temperada entre as coisas boas e as coisas ruins. No seu trabalho você vai ter situações de sucesso, mas você vai ter situações de fracasso. Todo mundo que trabalha, todo mundo que desenvolve um projeto empresarial, um departamento, uma área, você vai lidar com frustrações. A pessoa imatura ela não consegue reagir bem diante do mal, diante de uma situação ruim. Ela explode. A segunda característica de uma pessoa imatura é a autopiedade. A autopiedade é a pessoa que se vitimiza. É a pessoa que sofre muito por ela mesma. Ela tem muita pena dela mesma. A autopiedade, a própria palavra se fala, né? Piedade, dó de si mesmo, auto. Eu mesmo tenho muita dó de mim mesmo, né? Essa que é o lema do auto-piedoso.
A autopiedade é uma característica de imaturidade. Mas mais que isso, a autopiedade é a falta da visão correta da soberania de Deus na tua vida. Uma pessoa que sofre de autopiedade, um imaturo que sofre de autopiedade, é uma pessoa que está constantemente achando que ele sofre mais do que todo mundo. Está calor para todo mundo, mas para ele está mais calor. Tá frio para todo mundo, mas para ele é mais frio. Ele é um coitado, ele sofre. Todo mundo tem dinheiro, ele não tem. Todo mundo tem sorte, ele não tem. É interessante que a autopiedade, normalmente ela vem acompanhada de alguns sentimentos, como murmuração, reclamação, ressentimento. Chega a constranger as pessoas que estão do lado. Uma pessoa que sofre de autopiedade é alguém que, diante de um sofrimento, diante de um caos, diante de uma contradição, diante de uma decepção, ela se vitimiza. Ela chora, ela lamenta, ela reclama, ela diz, não, mas comigo não dá certo, é assim mesmo, eu sou um azarado. Ó vida, ó céus, ó dia. Autopiedade é alguém que acha que a vida não é justa. Num outro momento nós podemos conversar um pouco mais, mas autopiedade é uma rebelião contra a soberania de Deus. Você está dizendo, Deus não é justo comigo. Deus deu mais para o outro do que para mim. Eu não mereço sofrer o que eu estou sofrendo. É um sinal de imaturidade. Terceiro sinal de uma pessoa imatura é a necessidade de constante consolo. É a pessoa que sempre tem que estar sendo animada, motivada, e você põe ela para cima e se anima dela, vai, para. Aí você vem, você dá corda e você motiva, e você estabelece algo, você diz, vamos fazer isso. Aí vai. Daqui a pouco cai. Um dos sinais de maturidade é uma pessoa que não tem motivação intrínseca. A motivação dela é extrínseca, é externa. Ela depende de elogios. Ela não se arruma porque ela se ama. Ela se arruma para receber elogio. E se ninguém elogia, ela fica frustrada. Ela depende, ela é viciada em aprovação dos outros. Ela precisa constantemente de consolo. Alguém sempre tem que estar animando, dizendo o que ela tem que fazer. Ora, convenhamos, é muito difícil trabalhar com alguém assim. Se o seu trabalho não te motiva, se a sua saúde não te motiva, se a razão da tua vida você depende de pessoas para te motivar, você é uma pessoa imatura. Você precisa amadurecer. Você precisa ter uma motivação mais profunda. Você precisa buscar alvos maiores para a sua vida. A quarta marca de uma pessoa extremamente imatura é a busca pelo holofote. É a busca pela glória, pelo reconhecimento, pela luz, pelo aplauso. É diferente do consolo. A terceira característica de uma pessoa imatura é alguém que está precisando ser consolada. Aqui não. É a pessoa que quer, vamos usar um termo bem simples para todo mundo entender, é a pessoa que constantemente quer se aparecer. Ela tem necessidade de estar na evidência. Se você chegar numa sala e você elogiar outra pessoa do seu departamento pela roupa bonita, ela vai fazer alguma coisa para chamar atenção. Nem que for para criticar, porque ela não aceita que a luz esteja no outro, ela quer a luz nela. Uma pessoa imatura, ela quer sempre aparecer. A gente chama isso de gênio difícil, mas é um traço de imaturidade. São pessoas que não aprenderam a lidar com o sofrimento, que não aprenderam a lidar com as adversidades da vida. O tempo não resolve isso. Nós precisamos aprender a buscar a maturidade. A maturidade é uma escola. A Bíblia nos ensina que nós podemos ser maduros. Claro que um conhecimento de Deus, uma experiência com Deus, o crescimento da tua vida espiritual vai te levar à maturidade. A leitura da palavra, a oração, a confiança em Deus. Eu diria que quanto mais você crescer espiritualmente, mais maduro você vai se tornar. Será que você se identificou com alguns pontos? Você tem um caráter explosivo? Você sofre da doença da autopiedade? Você tem necessidade de consolo constante? Você busca sempre se aparecer? Você tem uma necessidade de estar na frente? Às vezes essa busca de aparecer vem disfarçada. Sabe aquela pessoa tímida que se esconde num canto para ninguém ver? Ela faz questão de ficar bem escondida? Na verdade é o contrário, está dizendo, olha para mim aqui, gente, eu estou aqui, eu preciso ser visto. Você não precisa ser uma pessoa imatura.
A imaturidade gera muitos problemas na empresa. A sua empresa pode sofrer muito por ter pessoas imaturas. Você pode sofrer profissionalmente por ser uma pessoa imatura. Nós precisamos aprender a buscar a maturidade. Nós vamos ensinar aqui, ao longo dessas devocionais, um pouco mais sobre maturidade. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um coração voltado para Ele, um coração maduro, que pela palavra, pela oração, pelo crescimento espiritual, você se torne uma pessoa madura. E semana que vem nós vamos ver as características de uma pessoa madura. Que Deus te abençoe, eu quero orar por você. Nosso Deus e Pai, nós colocamos cada um que está nos ouvindo nessa hora. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre cada um. Que o Senhor nos conceda, Senhor, a graça de Te conhecer e Te amar tanto, ao ponto de nos tornarmos pessoas maduras, Senhor, que sabe lidar com essas crises, com essas adversidades. Senhor, abençoa cada um que está nos ouvindo nessa hora, participando dessa devocional. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, uma grande semana para você, em nome de Jesus. Que o Senhor te conceda aí uma semana de graça, uma semana de bênção para a tua vida, de trabalho, de produção e, acima de tudo, de maturidade.